Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eis aqui teu Filho. Fala conosco, Pai. Não aquilo que nós queremos ouvir, não aquilo que nós precisamos ouvir, Pai, mas só quer falar através da vida dele nessa noite, para nosso coração, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Saudações de paz a todos, amém, irmãos? Eu quero, antes de pregar, em primeiro lugar, agradecer ao nosso Deus, render a Ele todo louvor, toda honra e toda glória para todos sempre. Com essas palavras eu quero agradecer ao pastor Luiz pela oportunidade de voltar aqui, pastora Simone, toda a igreja, louvar a Deus pela minha princesa que sempre está comigo, amém? Amados, eu prometo para os irmãos que hoje eu vou ser breve, mas eu quero trazer uma mensagem, e dentro desta mensagem eu quero aplicar aquilo que o Espírito Santo colocou no meu coração. Então eu quero convidá-los a abrir comigo a sua Bíblia, livro de Josué, capítulo de número 2. Josué, capítulo de número 2. Nós vamos fazer a primeira leitura no capítulo 2. Quem achou Josué capítulo 2, diga graças a Deus. Josué capítulo 2, o versículo de número 15. Amém? Nós vamos acompanhar ali, ó. Ela então os fez descer por uma corda pela janela, porquanto a sua casa estava sobre o muro da cidade, e ela morava sobre o muro. Diga para alguém que está do teu lado, ela morava sobre o muro. Capítulo 6 de Josué, coloca aí para mim, irmão, verso de número 20. Capítulo de número 6, verso de número 20. Gritou, pois, o povo, tocando os sacerdotes as trombetas. E sucedeu que, ouvindo o povo o sonido da trombeta, gritou o povo com grande brado, e o muro caiu abaixo. E o povo subiu à cidade, cada um em frente de si, e tomaram a cidade. Dá uma olhada para alguém que está do teu lado e diga assim: o tema dessa noite é: Deus vai te tirar de cima do muro. Amém, irmãos? Se assente dando glória a Deus. Aleluia. Amados, para entendermos esses dois textos lidos dentro do livro de Josué, em primeiro lugar é necessário nós entendermos o contexto bíblico que insere esta palavra. O contexto desta passagem nos mostra que Deus havia tirado o povo hebreu da nação do Egito. Isso é, Deus havia resgatado o seu povo da escravidão do Egito. Deus, depois de 430 anos,
enviou Moisés, e por intermédio de Moisés e Arão, Deus puniu os egípcios com 10 pragas, trazendo juízo, sentença de punição aos egípcios por causa dos seus pecados, por causa de suas transgressões. E ao tirar o povo hebreu do Egito, Deus os conduziu com um único objetivo pelo deserto, para que aquele povo alcançasse a terra da promessa. Promessa essa que havia sido feita no capítulo de número 15, em especial, a Abraão, a partir do verso de número 11, quando Deus disse que a descendência de Abraão iria peregrinar em terra estranha por 400 anos. Mas depois de 400 anos, Deus os visitaria, os tiraria daquela terra e os levaria para uma terra que mana leite e mel, a terra da promessa. O povo saiu pelo deserto. É bem verdade que o propósito de Deus em levar os hebreus à terra da promessa não era um propósito que levava aquele povo a um período de 40 anos de peregrinação pelo deserto. O desejo de Deus é que aquele povo alcançasse rapidamente a terra da promessa. Aquele povo chegasse ao lugar da promessa logo depois de alguns dias de deixar o Egito em rumo àquela terra. Mas devido à desobediência, devido à rebelião, à rebeldia do povo hebreu, por diversas vezes Deus permitiu que aquele povo andasse em círculo pelo deserto. Ao invés de caminhar em linha reta, Deus permitia que os hebreus, que depois se tornaram Israel, andassem em círculo. Por diversas vezes aquele povo também teve a experiência de batalhar no deserto, de guerrear no deserto contra os seus inimigos. Deus foi tão misericordioso que nos 40 anos que aquele povo peregrinou pelo deserto, eles enfrentaram cerca de 16 nações inimigas. E mediante a intercessão de Moisés, mediante a oração de Arão, mediante a espada de Josué, 16 nações inimigas caíram por terra. Os amorreus não prevaleceram contra os hebreus no deserto. Jebuseus, heveus, heteus e tudo que tinha eus não prevaleceram diante da espada de Josué. E o capítulo de número 2 do livro de Josué vai nos narrar uma das mais tenebrosas, uma das mais difíceis batalhas que o povo hebreu enfrentou, porque agora o povo estava diante da terra que mana leite e mel. O povo precisava possuir, herdar, adquirir, conquistar a terra de Canaã. E uma das terras que pertencia àquele território era a grande cidade de Jericó. Quando Israel chegou diante de Jericó, a Bíblia diz que Josué, depois da morte de Moisés, enviou à cidade de Jericó 2 espias para espiar a terra. E é interessante porque o capítulo 2 diz que quando eles vão à terra ou à cidade de Jericó, quando eles entram dentro de Jericó, alguém avisa o rei de Jericó. A notícia chega no palácio, a notícia chega diante dos ouvidos do rei, e alguém diz: há 2 espias israelitas que estão espiando a terra. E alguém avisa dizendo: esses 2 espias entraram na casa de uma prostituta, de uma mulher que era considerada uma mulher da vida, dizemos assim. E essa mulher
se chamava Raabe. O rei então logo mandou chamar Raabe, que era prostituta. E o rei de Jericó faz uma pergunta a ela: aonde estão os 2 espias, os 2 israelitas que vieram a Jericó para espiar a terra? Raabe, temendo o rei, não disse a verdade. A Bíblia diz que quando os 2 espias entram na casa de Raabe para se esconder do rei, a primeira coisa que Raabe faz é esconder aqueles 2 espias no terraço. A Bíblia diz que ela os escondeu porque temia ela sobre a sua vida, temia ela sobre a vida dos seus familiares. Raabe sabia muito bem o objetivo, o propósito daqueles 2 espias. E a Bíblia diz que quando ela fala ao rei, ela mente para o rei, ela volta para casa. E quando Raabe chega em casa, diz a Bíblia que ela chama os 2 espias e ela faz com que aqueles homens israelitas fizessem um juramento perante o Senhor. A palavra de Raabe foi mais ou menos essa, o que está escrito no capítulo 2. Diz Raabe aos espias: eu já ouvi falar que o Deus de Israel deu vitória aos seus filhos, isso é, ao seu povo diante dos egípcios. Eu também ouvi falar que os amorreus não prevaleceram diante do vosso Deus. Então eu os escondi porque temo pela minha vida. E se vocês acharam bondade na minha atitude, se vocês acharam bondade em mim, então eu peço que vocês façam um juramento perante o vosso Deus, que quando vocês entrarem na terra de Jericó, quando vocês possuírem a terra que Deus prometeu a vocês, quando vocês invadirem a cidade de Jericó, que vocês venham preservar vivos a minha vida, a vida dos meus irmãos, a vida das minhas irmãs, a vida do meu pai, a vida da minha mãe. Peço a vocês que jurem perante o vosso Deus que nenhum mal sucederá à minha casa. A Bíblia diz que os homens de Deus, os 2 espias, fizeram um juramento, e o juramento era uma aliança que eles estavam fazendo perante Deus, diante de uma prostituta. Eu vou repetir de novo: os 2 homens de Deus estavam fazendo um juramento perante Deus, uma aliança que estava sendo feita perante Deus, diante daquela mulher considerada uma prostituta. A Bíblia diz que ela ajudou aqueles 2 espias, não só a se esconder, mas também desceu eles por uma corda, pela janela de sua casa. Mas o que me chama a atenção na Bíblia, é que a Bíblia diz, e nós podemos ler no texto bíblico, no capítulo 2, que a casa de Raabe ficava em cima do muro. Raabe morava em cima do muro. Diga para alguém que está do teu lado: aquela mulher tinha sua morada em cima do muro. Aqui eu quero pontuar algumas coisas para começar a introduzir a mensagem, para que você possa entender a revelação de Deus. A primeira coisa que nós podemos tirar por lição é que quando Raabe recebe dentro da sua casa os 2 espias, quando ela recebe aqueles 2 israelitas, aqueles 2 homens de Deus, aquela mulher que morava sobre o muro encontrou na palavra dos homens de Deus uma oportunidade de deixar o muro, de sair de cima do muro. Diga para alguém que está do teu lado: é claro que ela morava literalmente em cima do muro, mas quando eu falo sobre o muro, ou quando eu falo que alguém mora em cima do muro, a Bíblia me faz entender que a vida daquela mulher
era até mesmo uma vida dissoluta, uma vida de pecado, era uma vida entregue à prostituição. Mas quando os homens de Deus entrou na casa, ela entendeu que aquela casa, aquela morada, aquela vida que ela levava em cima do muro, não poderia mais ser a mesma. Deus sempre vai usar alguém para tirar outra pessoa de cima do muro. Dá uma olhada para alguém que está do teu lado, diga: em cima do muro. Quantas pessoas estão vivendo assim, irmão, em cima do muro? Pessoas que estão com um pé na igreja, um pé no mundo. Pessoas que hoje está servindo a Deus e amanhã está servindo o diabo. Hoje está na igreja, amanhã está na cachaça. Hoje está na igreja, amanhã está na prostituição. Hoje está na igreja, amanhã está lá no centro espírita, está lá na Umbanda, está lá no Candomblé. Mas nesta noite Deus está nos dando uma oportunidade de sair de cima do muro, de abandonar as velhas obras, as velhas atitudes, de abandonar o pecado e viver uma vida nova diante de Deus. É noite de sair de cima do muro. É interessante porque a Bíblia diz que ela desce os dois espias por uma corda, e ela coloca um sinal na janela, e o sinal que ela coloca na janela era o sinal do pacto. Era um pano vermelho de escarlata, representando o sangue de Jesus na janela de sua casa. Quem olhava do lado de fora, em cima do muro, podia olhar para a casa de Raabe e dizer: por que ela colocou um pano vermelho na janela? Mas aqueles dois homens de Deus sabiam que naquela casa, em cima do muro, havia uma prostituta que queria abandonar a velha vida. Havia uma prostituta que começou a temer a Deus e que queria mudar de vida. Diga para alguém que está do teu lado: alguém pode até julgar o teu passado, mas ninguém pode julgar o teu futuro. Por quê? Porque o teu passado está inserido naquilo que você já viveu, mas o teu futuro é aquilo que Deus está escrevendo para você viver. E eu vim aqui para profetizar: o que você vai viver será melhor do que aquilo que você já viveu no teu passado. Está entendendo? Quem olhava para Raabe dizia: mas é uma prostituta. Mas o texto bíblico diz que quando o povo de Deus começou a rodear a cidade, e a ordem de Deus é que eles caminhassem ao redor de Jericó por 7 dias, e no 7º dia eles tinham que dar 7 voltas, e não era fácil. Imagina 2.700.000 hebreus rodeando uma cidade durante o dia todo, uma cidade cercada por 2 muros. O muro externo tinha cerca de pelo menos 2 metros de largura por 10 metros de altura. Se você for olhar o comprimento, a intensidade do muro, você vai perceber que eram pelo menos 4.018 metros de comprimento, cerca de quase 5 quilômetros. Eles tinham que percorrer diante daquele muro todos os dias. O muro interno, quer dizer, o segundo muro que ficava dentro da cidade, era o muro que foi construído a casa de Raabe. O muro interno tinha 10 metros de altura por 4 metros de largura. A Bíblia diz que naquele muro aonde Raabe morava, até mesmo um carro com os seus cavaleiros poderia caminhar por cima do muro, de tão forte, de tão largo que era o muro. Agora olhe para cá, deixa eu dizer uma realidade aqui do texto. A Bíblia diz que quando deu a 7ª volta, que o povo de Deus tinha que dar no último dia mais 7 voltas. O capítulo 6 diz que ao terminar de dar as voltas que Deus havia dado ordem para que Josué e todo Israel percorresse ao redor do muro, a Bíblia diz que na última volta eles pararam.
Os sacerdotes tocaram as trombetas. E a Bíblia diz que quando o povo de Israel ouviu o toque das trombetas, a ordem de Deus é que o povo gritasse. E a Bíblia diz que o povo gritou. E quando o povo gritou, o que aconteceu? A Bíblia diz: e o muro caiu. Diga para alguém que está do teu lado: o povo grita e o muro cai. O povo gritou e a muralha caiu. Quando eu li isso na Bíblia, eu fui estudar. E eu descobri, historicamente falando, além da Bíblia, que foi feita uma descoberta no ano de 1907. Arqueólogos que foram enviados para aquela região, que encontraram ali a cidade de Jericó destruída, começaram a pesquisar e descobriram que exatamente naquele período em que o povo de Israel conquistou a cidade de Jericó, foi exatamente naquele período da ruína das muralhas que houve um grande terremoto. Dá uma olhada para alguém que está do teu lado, diga assim: entenda uma coisa, quando o povo gritou, Deus mandou um terremoto para que o muro caísse. Mas olha para cá que eu tenho uma revelação aqui. Deus sabia que se o muro caísse para um lado, ou se o muro caísse para o outro lado, logo a casa de Raabe tombaria e a família de Raabe morreria. Então o texto bíblico diz que o povo gritou, o muro caiu. Mas Josué capítulo 6 diz que a casa de Raabe permaneceu de pé. Aí a arqueologia explica que Deus abriu a terra quando houve um terremoto, e ao invés do muro cair, tombar de um lado ou tombar de outro, o buraco que foi aberto pelo terremoto engoliu o muro. É como se Deus tivesse colocado o pé em cima do muro e começasse a apertar para baixo, dizendo: o muro vai cair, mas a casa de Raabe vai permanecer de pé. Diga para alguém que está do teu lado: as muralhas vão cair, mas a tua casa vai permanecer de pé. O muro vai cair, mas a tua casa não será destruída. Aleluia. Eu sinto a presença de Deus. Deus derrubou o muro, mas deixou a casa de Raabe de pé. Coloca a mão no ombro de quem está do teu lado e diga: olha para o cenário, olha para a circunstância. Eu quero que você feche os teus olhos. Imagina a poeira levantando, a terra sendo sacudida, as pedras caindo, mas a casa de Raabe de pé. Quem sabe no meio daquela poeira, Josué olhava, os israelitas olhavam e diziam: o muro caiu, mas no meio dos escombros, no meio dos destroços, Raabe saiu sacudindo a poeira com a sua família. Eu vim aqui para profetizar: ainda que muitas coisas desabem ao teu lado, a tua casa vai ficar de pé. Muitas coisas podem ser destruídas ao teu lado, mas a tua família vai ser guardada, preservada pelo Senhor. Está entendendo o que Deus está dizendo? O muro caiu, mas a casa de Raabe permaneceu de pé. Quantas situações, quantas circunstâncias durante a nossa vida nós enfrentamos. Talvez seja a situação de alguém que entrou aqui. Talvez você olhe e diz assim: pastor, o mundo está desabando do meu lado. Mas fica tranquilo, assim como o salmista Davi escreveu no Salmo 91: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Diga para alguém que está do teu lado: a tua casa não vai ser atingida, o teu casamento não vai ser atingido, a tua família não vai ser atingida. Eu estou profetizando. Quem crê, levante a mão para cima. Deixa eu profetizar: a tua casa vai permanecer de pé. Eu vou repetir: 2024
2024, quem sabe até aqui você enfrentou tantos vales, enfrentou tantas lutas, tantas adversidades, mas a tua casa ainda está de pé. Deus está guardando a tua família, Deus está preservando a tua família. Eu estou profetizando, Deus está guardando a tua casa, Deus está guardando algumas áreas da sua vida. Quem olha pode olhar e dizer: ó, a poeira está levantando, olha a destruição, olha aí os escombros, mas Deus está dizendo: a casa dela não, Satanás, a casa dele não, Satanás, a casa dela vai permanecer de pé, a casa dele vai permanecer de pé. Há uma aliança com ela, há uma aliança com ele, há um pacto, há um juramento. Eu vou guardar e preservar a tua casa nessa noite. Alabai, assumi decando, orabai, shimindarabacandara. A Bíblia diz que quando o muro cai, Josué dá uma ordem. E a ordem de Josué nos mostra que a casa de Raabe não caiu. Ele olhou para os israelitas e disse: vocês vão entrar na cidade, vão entrar na casa de Raabe e vão tirar ela e toda a sua família de dentro da cidade, e vai levar ela para o acampamento de Israel. Diga para alguém que está do teu lado, diga: tudo estava caindo, estava tudo sendo destruído, mas Deus já tinha um lugar reservado, preparado para a família de Raabe. Quem sabe nesta noite alguém vai dizer assim: mas por que Deus guardou Raabe, pastor? Por que Deus preservou a família de Raabe? Quando você olha para a descendência de Raabe, você vai ver que ao longo da Bíblia, Raabe, depois que ela é preservada, a Bíblia diz que ela e a sua família começam a seguir Israel em rumo às terras que Deus havia prometido, isso é, a terra de Canaã. E ela possuiu a terra da promessa com Israel, ao ponto que a Bíblia diz que mais tarde, depois daquele episódio, Raabe se casa com um homem chamado Salmão, e Salmão e Raabe geram um filho, e o primeiro filho de Raabe com o israelita foi Boaz. Dá uma olhada para alguém que está do teu lado e diz assim: Raabe foi tão importante na história que a descendência, pastor Luiz Carlos, de Raabe, ela vai ser concluída lá em Mateus capítulo 1, quando a Bíblia vai falar da descendência de Jesus, quando a Bíblia vai falar da descendência do Messias, do Salvador, o nome de Raabe aparece. Raabe se torna bisavó do rei Davi. Dá uma olhada para alguém que está do teu lado e diz assim: ela foi prostituta, mas não é mais. Ela era uma mulher que não tinha valor, mas a partir do momento que ela abriu a porta para o homem de Deus entrar, Deus mudou a história da vida de Raabe, Deus mudou a história da descendência de Raabe. Levante a mão, deixa eu profetizar. Deus não quer mudar só a tua história, Deus quer mudar a história da tua família através da tua vida. Deus não quer mudar só a tua história, Deus quer mudar a história dos teus filhos, a história dos teus netos, a história dos teus bisnetos. Através da atitude de Raabe, Deus mudou a história de uma descendência inteira. Aleluia, aleluia. Diga: Deus não vai só mudar a minha vida, mas vai mudar a história da minha família, a história dos meus filhos. Os meus filhos serão uma bênção, os meus netos serão uma bênção, os meus bisnetos, os meus tataranetos. Diga para alguém que está do teu lado: até a 4ª geração, 5ª geração, se for possível até a 10ª geração, vai ser abençoada por causa da tua atitude. Sabe por que Deus abençoou a descendência de Raabe? Porque ela deixou o muro. E eu encerro a minha pregação dizendo: se alguém nessa noite está vivendo em cima do muro, essa história dela e de toda a sua descendência passa a entrar nos escritos da eternidade. Quando você vai ler
Mateus capítulo 1, as descendências, a árvore genealógica de Cristo, lá aparece o nome de quem? De Raabe. Dá uma olhada para alguém que está do teu lado e diga assim: o seu nome não será exaltado por aquilo que você fez, mas será exaltado por aquilo que você faz. Porque Raabe antes do muro era prostituta, depois do muro, descendente direto do Messias, do Salvador. Só Deus pode pegar a prostituta e transformar em uma mulher de Deus. Só Deus pode pegar o traficante e transformar num homem de Deus. Só Deus pode pegar o viciado e transformar num homem de Deus. Só Deus pode pegar um ladrão e transformar num homem de Deus. Só Deus pode mudar a história de um homem, de uma mulher. Coloque a mão no teu coração, eu quero orar por você. Pai, nesta noite eu preguei a tua palavra. Quantas coisas gloriosas nós aprendemos com Raabe.